Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez está aqui no Centro de Performance e Saúde, nosso CPS, e vou contar um pouquinho para vocês sobre o nosso processo que estamos a vir a desenvolver com foco nos esportes. Lembrando então, nosso Centro de Performance e Saúde, sim, é uma nova academia que atende do paciente ao atleta, desde pessoas com lesões osteoarticulares até o alto rendimento e também essa parte de estética. E dentro desse nosso público-alvo, a gente está vindo a desenvolver agora um protocolo junto com um dos professores aqui do centro, que é o Lucas, depois eu vou apresentá-los. E dentro do nosso próprio slogan, que é o Improved by Science. O que é isso? É aprimorado pela ciência. Então eu, mais uma vez aqui me apresentando como Vitor Angarten, o PhD em Cardiologia e Exercício, que vai unir então a parte científica com a parte da realidade. E esse meu conhecimento sobre a parte fisiológica, metabólica e biomecânica, como incluir isso no treinamento específico para o esporte hoje com o Lucas, que a gente vai trazer para vocês, o Jiu-Jitsu. Tive a oportunidade, que vocês viram alguns vídeos no nosso Insta sobre o Jiu-Jitsu e de acompanhar alguns atletas nos Estados Unidos com o Brazil Academy. É um amigão meu de infância, o Felipe, o Ninja, e lá a gente fez alguns testes e eu vou tentar trazer para vocês esse conhecimento, abordar esse conhecimento com um pouco mais de propriedade do que existe na literatura científica e também com esse pessoal que pratica diretamente o esporte. E onde eu me encaixo nisso é esse olhar clínico sobre e a união da parte científica com a parte prática, tá bom? E nisso, eu e o Lucas, a gente está montando esse protocolo de análise, quais são os testes específicos para o atleta de jiu-jitsu, como a gente atua no treinamento desse atleta e como realmente a gente foca nessa parte de reabilitação e de prevenção de lesão. Então, basicamente, o foco do CPS é qual, gente? É prevenir lesão, é aprimorar a performance de acordo com a individualidade de cada um, respeitar essa progressão, e levar vocês sempre com saúde, trazendo sempre o quê? A questão que todo mundo tenta responder. Ser atleta é saúde? Tá vinculado à saúde? Ao meu ver, sim, gente. O problema é mantê-la. Porque tudo que o atleta faz é preciso sim a sua melhor saúde, para assim alcançar a tua melhor performance. E claro, quando a gente chega no auge, manter esse auge, sim, é um equilíbrio de todas as variáveis, então por isso que tem que ter um técnico, uma pessoa especializada, e onde o CPS contribui para esses técnicos e para esses atletas com o nosso laboratório. Então a gente tenta fazer um laudo, um diagnóstico, um prognóstico desses atletas e ser manipulado ao longo da temporada desses atletas. E agora eu vou apresentar para vocês alguns dos nossos passos dentro do Jiu-Jitsu, alguns testes que a gente fez com esse público lá dos Estados Unidos e como a gente manipulou essas variáveis dos testes para montar o treinamento específico de preparação física, utilizando basicamente a musculação. E acompanhe então a gente nesses próximos passos no nosso canal. Se tiverem dúvidas, comentários, sugestões, a gente vai agradecer demais de coração aí para a gente evoluir nessa nossa reflexão. Valeu! E aqui eu trago, nosso time, tem mais profissionais aqui com a gente, tanto o Gessel, o Miguel e o Rafa, para a gente fazer esse brainstorm diário e construir esses nossos projetos. Aqui o Lucas e o Breno, vou pedir para eles se apresentarem, para falar um pouco sobre eles e essa ligação com o projeto. Fala galera, tranquilo? Meu nome é Lucas, eu sou o cara que vai estar participando dessa nossa experiência, esse nosso estudo de caso, tá? Como eu falei para vocês, meu nome é Lucas, tenho 21 anos, sou atleta de jiu-jitsu faixa azul, tá? A minha categoria de peso é pena, beleza? Mas tem algumas interferências aí durante a nossa caminhada, a gente vai definindo no que eu vou me encaixar melhor, mas por enquanto minha categoria de peso é pena, tá? E obviamente na categoria adulto, beleza? O intuito é a gente estar transmitindo um pouco para vocês do que seria a preparação física dentro do jiu-jitsu, tá? Uma modalidade que vem crescendo aí a cada dia mais. Mostrar também um pouco da minha rotina, o que seria a rotina de um atleta de jiu-jitsu, tá? E também mostrar
como é árduo esse processo do atleta. Não é só chegar, fazer exercício e tá tudo lindo. Não, através da minha rotina vocês vão acompanhar que na verdade tem muita coisa por trás, tá? Do desenvolvimento, da performance e de títulos. Então o intuito é mostrar esse lado para vocês, esse lado atleta. E, obviamente em conjunto com as funções de cada um, o que cada um atua, como que a gente atua, intervém com relação a um atleta. E também está mostrando, obviamente, os métodos de treinamento, tudo que a gente usa que vai formar esse pacote do jiu-jitsu, beleza? Então acompanhem a gente aí que vocês vão descobrir um pouco mais sobre esse mundo do jiu-jitsu. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Breno, sou um dos colaboradores aqui da clínica, tanto em aula, montagem de treino e tudo mais. Provavelmente vocês vão me ver fazendo testes com o Luquinha, passando os treinamentos, tá? Acompanhando ele nessa trajetória do jiu-jitsu. E com isso também vou aprender. Eu sou de outra modalidade, sou do karatê, então eu tenho muito a aprender ainda com o jiu-jitsu, essa modalidade também que vem de origem japonesa, mas tem muita influência do Brasil aqui, tá? Sou formado em educação física há 1 ano. Eu estou migrando para essa parte de lutas, né? Então com o meu karatê já tenho uma bagagem um pouco grande e agora com o jiu-jitsu eu tenho muito a aprender, né? Tem outras modalidades que me interessam, judô, a parte de Muay Thai. Então, mas como o Luquinha já é do jiu-jitsu, está perto de mim, está aqui na clínica, a gente aproveita essa oportunidade, né? E com isso eu vou aumentar a minha bagagem e quem sabe aí levar isso para fora, talvez alguns projetos com o Vitão que a gente pensa, né, em levar não só aqui na região, mas para fora, beleza? Bom, galera, então a gente vai apresentar para vocês agora como a gente está fazendo essa abordagem da preparação física para o jiu-jitsu, o acompanhamento que eu tive com esses atletas lá da Brasil Academy desde 2019, que eu estou com eles, foi essa visão clínica sobre o esporte. Então a gente determinar a fonte energética, determinar os fatores biomecânicos, o jogo de xadrez que acontece na cabeça desses atletas, a potencialidade de cada um, seja no momento explosivo, na parte de isometria, como trabalhar esses movimentos dentro do treinamento, como periodizar junto com o próprio treinamento específico de drills e técnicas e lutas do Gil. E isso que a gente foi desenvolvendo a mais, buscando artigos que podem contribuir para o nosso conhecimento através da literatura. O Lucas fez uma vasta busca sobre esses artigos, ele vai contar agora um pouco para nós o que ele achou de interessante, o que achou de limitações desses artigos, tá bem? Não só como fator específico científico, mas também como atleta. Então, eu por ter uma base mais fisiológica, biomecânica, para com o movimento, o Lucas, desenvolvendo agora essa área, a gente conversando bastante, traz também para mim, junto com os outros atletas, o conhecimento específico do Gil. E agora eu quero que ele conte para a gente um pouco o que ele encontrou na literatura e o que ele traz de limitações e qualidades desses artigos. Beleza, então galera, como o Vitão explicou para vocês, antes da gente iniciar com qualquer projeto, qualquer ideia, tudo que a gente for fundamentar, a gente vai buscar primeiro na parte da literatura. Então, buscando em revisões literárias, artigos, publicações, tudo que envolvesse as palavras-chave que eu achei que seriam ideais, basicamente ali, vamos colocar uma, seria o jiu-jitsu, né? Então, com base no jiu-jitsu, eu encontrei diversas coisas que dava pra gente utilizar, mas nada com uma base sólida, tá? Essa foi a minha crítica com relação a todos os estudos. Eu não encontrei nenhuma base que falasse assim, faz isso que você descobre o que você precisa, tá? Algo que fosse já mastigado só para eu utilizar. Então, o que a gente encontra bastante? Na relação de luta, um cálculo de qual que seria o tempo de ataque, defesa, o tempo de produção de força numa luta, o descanso, qual que seria o descanso ideal, como fazer esse descanso, a parte bioquímica, o metabolismo do indivíduo, como que funciona naquele momento. Pessoal também trabalhando muito na área da competição, entrando mais na parte neural, psicológica ali, falando um pouco sobre o sistema adrenérgico ali, então explicando como que é essa relação de adrenalina num campeonato, num treinamento, tá? Tem estudos bacanas na área, mas como eu falei, a minha crítica é justamente em cima disso.
tudo aquilo que é fundamentado, que tem uma base com relação aos estudos no jiu-jitsu, não foi testado, tá? Então é assim, era para ser isso, era para ser assim, era para ser assado, então com base nisso, uma média é essa, tá? Ou como uma crítica que a gente faz bastante, foi com o tempo de luta registrado no jiu-jitsu. Então se vocês buscarem na literatura, tá? Depois, se possível, eu vou colocar nas referências aí para vocês acompanharem os artigos estudados. Mas em uma das revisões, eles comentam o tempo de estímulo de força numa luta de jiu-jitsu, que aí o tempo encontrado foi de 170 segundos, né, que eu tinha falado, 120 segundos de esforço para 60, né, 60, 50 segundos ali, entre 60 a 30 segundos de descanso. E aí, obviamente, para a gente pensar nessa maneira de pesquisador e laboratório, vamos testar. Vamos ver o que dá isso daí. E a gente bolou um teste de esforço no elíptico, obviamente para buscar trabalhar um pouco mais de força de membros superiores ali, um pouco menos que inferiores, tá? Mas em conjunto, porque é assim que a gente entende que funciona no jiu-jitsu. E eu falei pro Vitão, vamos fazer isso daí, vamos ver como que funciona. E, cara, não posso indicar para vocês fazerem na casa de vocês, mas caso vocês tenham a vontade de ter a experiência, pode estar entrando em contato com a gente, que a gente vai promover isso para vocês. Mas para vocês entenderem, é um estímulo fora do normal. Não é possível alcançar a gente está falando de 2 minutos de esforço. Então, é tecnicamente impossível você alcançar 2 minutos de esforço para 30 segundos, 1 minuto ali de descanso e promover de novo esses 2 minutos de esforço, a gente falando de um esforço ali, uma percepção de 90% a 100% do máximo, tá? Então, assim, é uma condição muito difícil de ser mantida. Pô, Lucas, mas a competição ela exige condições extremas. Concordo plenamente, mas isso dentro de uma normalidade, tá? Pô, mas eu tenho que chegar no meu limite. Beleza, mas você chega no seu limite. Não dá pra gente passar disso e num curto tempo recuperar e passar disso de novo, tá? Não dá pra ser mantido. Então foi uma limitação que a gente encontrou nos estudos e, né, em forma de uma crítica, buscou adaptar para dentro da realidade que a gente acha viável. Lucas, como que você fez isso? Através das lutas, principalmente, né, é o que a gente fala. De 2 formas a gente vai buscar trabalhar no mundo da pesquisa. O Vitão vai explicar a vocês um pouco mais, né, porque ele tem essa vivência maior do que eu. Que seria o quê? Ou a gente vai buscar uma referência ou uma grande quantidade de referências. Então, obviamente pela minha limitação de conhecimento de pessoas e também o tempo que a gente tinha para fundamentar isso, eu busquei a referência. Então o que eu fui atrás? Fui atrás do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, tá? Desse ano de 2023, e busquei todas as finais do Mundial Faixa Preta masculino, tá? Então, galera, lembrando que eu tô visando trabalhar com atletas que a gente já trabalha hoje em dia e também focando no meu projeto para a gente conseguir alavancar isso para a clínica. Então, a ideia foi buscar atletas, né, do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu na final de faixa preta, beleza? Óbvio que as regras vão mudar aí de faixa preta, azul, roxa, tá? Mas a ideia foi fundamentar um padrão dentro das lutas no jiu-jitsu. Então, analisando essas lutas, eu percebi um padrão, que é sempre ali por volta na categoria faixa preta, independente da categoria de peso, lembrando que todos ali seriam os adultos, isso na absoluto também. A ideia foi eu observar as lutas e ver o tempo de esforço que o atleta tinha e o tempo de descanso ativo ali, digamos, que ele vai ter durante a luta. Analisando isso, a gente encontrou um padrão inverso ao que a literatura mostra, que seria ali por volta de 20, 30 segundos de esforço máximo para 40 segundos, 1 minuto de descanso, tá? Obviamente que a gente lida com essa intermitência da luta. O que seria isso? O fato de eu estar lidando com o adversário. Então, ao mesmo tempo que eu produzi 30 segundos de esforço máximo, se o atleta não chegou perto desse limite dele defendendo, automaticamente ele pode perceber que eu estou cansado e ele produzir 30 segundos. Automaticamente, eu defendendo, vou ter que me esforçar. Então, não necessariamente seria um descanso, assim vai, tá?
Mas calculando uma média, a gente buscando achar um padrão para produzir dentro dos testes, foi essa média, de volta de 20 a 30 segundos de esforço para cerca de 40 segundos a 60 segundos de descanso ali ativo na luta. E é o que a gente buscou trazer para o nosso treinamento, tá? Além dos nossos testes e análises. A gente fez uma abordagem inicial e fala como a gente está seguindo nossa reflexão sobre o jiu-jitsu, como trazer essa abordagem científica para o esporte, mas que ele tem já uma história bem longa, ainda a análise dele está limitada e a gente quer descobrir isso. Como o Lucas falou, querendo ou não, a ciência tenta trazer protocolos para a gente. Para mim ainda é uma limitação isso de protocolos. Como eu falei, a ciência é a nossa base e a individualidade vai partir do norte individual, tá bem? Então a gente vai tentando trabalhar isso, identificar as capacidades físicas específicas do jiu-jitsu e o nosso treinamento sim visa a parte de função muscular. Então o que precisa na função muscular especificamente do Gil? É uma parte explosiva e uma parte isométrica. Tá? Então basicamente são esses dois. E claro, cada atleta vai vir a desenvolver mais ou menos tempo uma das duas. Em cima disso é o nosso treinamento, tá bom? E de forma individualizada a gente vai construindo isso. Desde que seja uma luta em pé, uma luta em solo, mas a gente interpreta a individualidade. E é isso que a gente quer trazer para vocês, os testes e como fazer essa periodização de forma individualizada com foco especial em função muscular, né? Em desempenho muscular. E não necessariamente em movimentos específicos, tá? Então a gente precisa do teu músculo trabalhando da melhor forma, buscando essa fonte energética, mas sim a gente testar isso para chegar no campeonato a gente ter esse rendimento. Surgiu bastante dúvidas, várias dúvidas aí na cabeça de vocês, acredito, questionamentos, então a gente está aqui para desenvolver, a não criar algo pré-determinado com barreiras e algo quadrado. Então, o que vocês estão refletindo, manda pra gente pensar junto e evoluir um pouco mais nesse esporte. Obrigado pela atenção e acompanhe a nossa evolução.